Como clamar ao Espírito Santo sua dor e esperar em Deus. Quando a dor chega, ela não bate na porta. Ela entra, sem pedir licença, sem te dar tempo para se preparar. E quando entra, ela não se acomoda em um canto. Ela invade tudo: pensamentos, memórias, sono, fé. A dor não é só um sentimento, é uma presença, uma sombra que caminha com você, mesmo quando você tenta sorrir, mesmo quando diz, está tudo bem. Mas você sabe, não está tudo bem. Há momentos em que o peito pesa tanto que nem respirar alivia. Você tenta orar, mas não consegue. Abre a boca, mas as palavras não saem. E quando saem, parecem secas, distantes, vazias. Você olha para o céu e se pergunta se alguém ainda está ouvindo. Se Deus ainda está aí, se o Espírito Santo ainda se importa, porque no fundo o que mais te dói não é a dor em si, mas o silêncio de Deus enquanto você sofre. Você já se sentiu assim? Se sim, este vídeo é para você. Para você que continua de pé por fora, mas por dentro já caiu várias vezes. Para você que esconde sua dor para não preocupar ninguém, mas vai dormindo em silêncio com um coração implodindo. Para você que já clamou, já chorou, já pediu e agora não sabe mais o que fazer, nem o que sentir, nem como continuar. Eu não vim te oferecer fórmulas, não vou te dizer para ter mais fé como se isso fosse um botão que se aperta. E muito menos vou te dar frases prontas para aliviar algo que é profundo demais para ser tratado com frases. O que eu quero fazer aqui com você é te conduzir até aquele lugar onde só o Espírito Santo pode entrar, onde palavras humanas falham, mas onde o Espírito se move com poder e compaixão. Existe um tipo de oração que não depende de voz. Um clamor que nasce dentro do silêncio. Uma fé que sobrevive mesmo quando o coração está esgotado. E é nesse lugar que você vai aprender hoje a clamar ao Espírito Santo a sua dor. Não como quem pede socorro apressado, mas como quem se derrama sem medo, sem disfarce, sem vergonha de ser fraco. Aqui você vai descobrir que o clamor verdadeiro não exige beleza, nem estrutura, nem controle. Ele exige entrega. E vai entender que esperar em Deus não é sentar e torcer para algo acontecer. É se render, é respirar, é resistir com esperança. É permitir que o Espírito Santo sinta com você, ore por você, fale por você, quando nem você sabe mais o que dizer. Essa jornada não será leve, mas será libertadora, porque hoje você vai perceber que mesmo no seu silêncio, mesmo na sua dor, mesmo no seu cansaço mais profundo, o céu nunca deixou de te ouvir. E o Espírito Santo? Ele está mais perto do que você pensa, muito mais perto. Quando a dor rouba a tua voz, mas não cala o teu espírito. Tem dias em que você acorda e percebe que perdeu a capacidade de falar com Deus. Não porque não acredita mais, mas porque alguma coisa dentro de você se quebrou em silêncio. Não é rebeldia, não é frieza, é cansaço. Um tipo de exaustão que não se mostra no corpo, mas consome tudo por dentro. Você quer orar, mas não consegue. Quer clamar, mas a voz não sai. Tudo parece vazio, até o céu parece longe. É como se a dor tivesse te roubado a linguagem da fé, como se tivesse sequestrado sua voz espiritual. Você olha para dentro e não encontra mais força para articular o que sente, não porque não há sentimento, mas porque há sentimento demais. Confusos, emaranhados, gritando, mas sem som. E nessa bagunça interna, você começa a acreditar que Deus também se calou, que talvez você tenha perdido o lugar de filho, que talvez sua alma tenha ficado surda e que o céu não ouve mais o que não é dito. Mas o que ninguém te disse e o que o inimigo quer desesperadamente que você nunca descubra é que existe um nível de oração onde o Espírito Santo não exige palavras, onde ele mesmo interpreta o que você não sabe expressar, onde ele ouve o que não saiu da sua boca, mas vibrou no seu espírito. Essa é a linguagem secreta da dor.
Quando a sua boca se cala, seu espírito continua falando. Quando você não consegue clamar com palavras, o Espírito Santo clama por você. Quando você se sente paralisado pela dor, há um movimento invisível acontecendo entre você e o céu. É um tipo de comunhão que não depende de esforço, depende apenas de verdade. E a sua dor, nesse momento, está dizendo tudo o que você não sabe como dizer. Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nem sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo que o mundo pense que você está parado, mesmo que você se acuse por não conseguir orar como antes, o céu está ouvindo um clamor que você não está conseguindo perceber. Não é um grito, é um gemido, não é um discurso, é uma entrega silenciosa. A sua alma ainda está viva, ainda que você não consiga provar isso. Ainda que tudo em volta diga o contrário, ainda que sua fé esteja soterrada por uma avalanche de emoções mal resolvidas. O seu espírito não foi calado. Ele está em luto, talvez. Ele está cansado, sim, mas ainda pulsa. E esse pulso é oração. Esse suspiro é clamor. Essa lágrima é intercessão. Não se cobre por não conseguir orar como antes. Deus não espera uma versão performática sua. Ele não está atrás de frases bonitas ou de palavras bem organizadas. Ele está procurando por você. Só você, do jeito que está. No silêncio que ninguém entende. No cansaço que você não conseguiu explicar para ninguém. No vazio que você disfarça com sorrisos. É nesse lugar que o Espírito Santo se revela. É ali que ele desce. Não para te pedir algo, mas para te lembrar de uma coisa. Você ainda é dele. Mesmo sem voz, mesmo sem forças, mesmo sem rumo. O clamor mais puro não é o mais alto, é o mais sincero. E às vezes, a sinceridade se manifesta no silêncio mais pesado. A oração mais intensa não é a que convence Deus, é a que se entrega a Ele sem reservas. E a esperança mais viva não grita. Ela sussurra com olhos fechados e lágrimas escorrendo. Você está clamando sim, mesmo que ache que não. E o céu está respondendo, no tempo certo, no jeito certo, da forma que você precisa e não da que você imaginava. Enquanto você respira, a oração acontecendo dentro de você. Enquanto você permanece, mesmo sem força, a resistência espiritual sendo construída. E enquanto tudo parece sem sentido, o Espírito Santo está agindo no invisível, traduzindo a sua dor em adoração, o seu silêncio em clamor e sua fraqueza em acesso direto ao coração do Pai. Você não foi esquecido. Você está sendo ouvido. O Espírito Santo não espera palavras. Ele responde ao coração rasgado. Você foi ensinado que para orar precisa saber o que dizer, que precisa se concentrar, organizar as ideias, construir frases e demonstrar reverência com palavras. Mas há momentos em que o coração está tão ferido que nada disso faz sentido. A dor é tão forte, tão crua, tão verdadeira, que as palavras viram obstáculos, não pontes. E então você trava. Fica em silêncio, não por frieza espiritual, mas por exaustão emocional. Mas o Espírito Santo não está esperando que você fale bem. Ele não se impressiona com discursos bonitos. Ele não exige teologia. Ele responde à carne viva da alma, ao coração rasgado, exposto, aberto. Ele não se aproxima da sua eloquência. Ele se aproxima da sua sinceridade. O que atrai o Espírito não é a sua performance de fé, é a sua entrega sem defesa. Há dores tão intensas que o coração se parte em lugares que nem você conhecia. São perdas, traumas, frustrações, desilusões, rejeições que ninguém viu, mas que rasgaram sua fé por dentro. E quando o coração se rasga, a religião tenta costurar com frases prontas.
Mas o Espírito Santo não vem com linha e agulha, ele vem com presença, ele não tapa a ferida, ele se senta dentro dela. Você já percebeu como é impossível fingir diante de uma dor profunda? A máscara cai. As frases espirituais desaparecem. Os rituais perdem sentido. E o que sobra é só você, real, quebrado, sem filtros. Esse você que aparece no fundo do poço é exatamente quem o Espírito Santo quer. É ali que ele se move com mais intensidade, porque onde termina o seu controle, começa a verdadeira comunhão. Deus não responde a quem finge estar bem. Deus não age quando você tenta manter as aparências. Deus é atraído pela verdade, pela confissão silenciosa de quem diz: estou ferido, estou fraco, estou perdido. Ele não exige nada além disso, porque quando você entrega o que tem, mesmo que seja só dor, ele transforma aquilo em lugar santo. No Salmo capítulo 34, verso 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não diz que ele está perto dos fortes, nem dos que sabem orar bem. Diz que ele se aproxima de quem está despedaçado. Isso muda tudo. Porque mostra que o que você achava que era o fim da sua espiritualidade pode ser exatamente o começo de uma intimidade que você nunca viveu antes. O Espírito Santo não está esperando você se recompor. Ele não quer que você finja que está tudo sob controle. Ele está esperando você parar de fugir. Ele quer entrar agora, exatamente no ponto mais confuso da sua história. No quarto onde você chorou escondido, no banheiro onde você engoliu o grito, no travesseiro que carrega noites inteiras de desespero. Ele quer entrar aí, e não para te acusar, mas para dizer: eu vi, eu estava lá, eu nunca te deixei. Quando você clama com o coração rasgado, não está tentando convencer Deus de nada, está apenas se mostrando. E isso é mais do que suficiente, porque o clamor verdadeiro não é aquele que exige respostas, é aquele que abre espaço, e quando você abre espaço, o céu entra, a presença vem, a paz começa a brotar, mesmo em meio à dor. Se hoje o que você tem para entregar é só um coração cansado, entregue assim mesmo. Se tudo o que você consegue fazer é chorar, chore na presença dele. Se tudo que sobrou de você é um suspiro, deixe que esse suspiro seja oração. O Espírito Santo entende, ele traduz, ele transforma, ele se move onde ninguém mais consegue chegar. E quando ele se move, não é para dar explicações, é para consolar, é para curar. É para dizer que o rasgo que você carrega pode se tornar o lugar mais íntimo entre você e Deus. Não porque a dor é santa, mas porque ela pode abrir um espaço que antes estava trancado. Você não precisa dizer nada agora. Só esteja presente, só respire, só permita que ele se aproxime, porque mesmo em silêncio, o seu coração já está clamando e o Espírito Santo está ouvindo. O clamor que nasce do chão, quando você ora caído, mas é levantado. Há momentos em que o chão se torna seu único lugar possível. Não por escolha, mas por colapso. Você cai, desmorona, e não cai apenas com o corpo, cai com a alma, cai com tudo o que acreditava que te sustentava. Quando as forças vão embora, quando a fé parece ter evaporado, quando o cansaço é maior que a vontade de continuar, o chão te abraça. E ali, na poeira, no chão frio, no fundo, você descobre um tipo de clamor que não nasce do alto, nasce do chão. É uma oração diferente, sem postura, sem estrutura, sem controle. É o gemido de quem já não consegue mais se erguer sozinho. É o clamor de quem já perdeu toda a dignidade, toda a resistência, todo o disfarce. E é exatamente esse tipo de oração que o céu escuta com mais atenção. Porque não vem de quem quer provar alguma coisa, vem de quem não tem mais nada a provar. Quando você está de joelhos, ainda há algum domínio. Mas quando você está prostrado,
Entregue, derrotado aos olhos do mundo, começa uma nova conversa com Deus. Ali, você para de lutar contra o que sente. Você admite, você confessa, você simplesmente se entrega. E essa entrega, por mais humilhante que pareça, é um tipo de fé que só os quebrados conhecem. O chão não é o fim. É o lugar onde a semente morre para florescer. É onde tudo o que era excesso se vai, e sobra apenas o que é essencial. E o essencial para Deus é sempre a verdade. A oração que nasce do chão não precisa ser alta. Ela precisa ser real. Não precisa ser teologicamente impecável. Precisa ser humana. E você, mesmo em pedaços, ainda é imagem e semelhança de Deus. Talvez hoje você esteja orando assim, sem levantar a cabeça, sem conseguir se posicionar, sem forças para articular frases. Talvez tudo que você consiga dizer seja, me ajuda. Ou talvez nem isso. Talvez você apenas respire com dor. Mas isso já é oração, já é entrega, já é movimento espiritual. E enquanto você pensa que está parado, Deus já está se movendo em sua direção. O Espírito Santo não exige altura para te ouvir. Ele desce, ele se abaixa, ele se inclina, ele vai até o chão com você. Ele senta ao seu lado na poeira. E ali, onde ninguém mais quer estar, ele começa a te levantar. Não com pressa, não com exigência, mas com amor. Um amor que restaura primeiro por dentro, antes de te colocar de pé. Salmo capítulo 40, verso 2 diz: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Antes de te erguer, Deus entra no poço. Antes de te reerguer, Ele se suja com você, porque para o Espírito Santo, nenhum chão é indigno demais. Nenhuma lama é profunda demais. Nenhum buraco é escuro demais. Onde houver alguém clamando, mesmo que em silêncio, ali ele vai. Você pode não conseguir se levantar hoje, mas pode clamar, pode respirar, pode se entregar. E isso é suficiente para Deus iniciar uma obra de restauração, porque o clamor que nasce do chão tem um som que corta os céus. É o som da verdade. E onde há verdade, há presença. Onde há rendição, há socorro. Onde há dor confessada, há cura chegando. Não despreze o seu chão. Ele pode ser o início de um altar. O lugar onde você foi derrubado pode se tornar o lugar onde Deus vai te erguer com propósito. E você vai lembrar que não foi a sua força que te tirou dali. Foi a presença que te encontrou onde ninguém mais conseguiu chegar. Hoje, se tudo o que você tem é o chão, use o chão. Chore sobre ele. Deite sobre ele. Clame de lá, porque do chão também nascem milagres, como chorar diante de Deus sem medo de ser fraco. Você segurou o choro por tanto tempo que já se esqueceu de como é desabar. Aprendeu a engolir o que sente para não preocupar ninguém. Virou especialista em sorrir para disfarçar, em dizer, está tudo bem quando nada está. E em algum ponto dessa jornada, começou a acreditar que chorar era um problema. Um sinal de fraqueza, uma falha na sua fé, mas não é. Chorar diante de Deus não é fracasso espiritual, é rendição pura. É um tipo de oração que dispensa palavras, mas carrega uma verdade que o céu entende como nenhuma outra. Lágrimas têm linguagem própria. Elas não precisam de tradução. O Espírito Santo as recolhe como intercessão. Ele não se incomoda com elas, ele se move através delas. Na presença de Deus, as lágrimas não são vergonha, são oferendas. São confissões sinceras de uma alma que já cansou de fingir. Chorar diante de Deus é como voltar para casa depois de um dia inteiro tentando ser forte diante de todo mundo. É o lugar onde você pode finalmente ser só você, sem armadura, sem disfarce, sem explicação. Você pode ter crescido ouvindo que fé é resistir. É manter a cabeça erguida, é declarar vitória mesmo quando tudo parece perdido. Mas fé também é abaixar a cabeça e dizer, Senhor, eu não consigo. Fé também é saber que não dá conta. Fé é admitir cansaço.
é reconhecer limite, é não esconder as lágrimas, mas entregá-las. No livro de Jeremias, capítulo 9, verso 1, o profeta diz: quem dera a minha cabeça fosse uma fonte de águas, e os meus olhos uma nascente de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite. Ele não chorava por fraqueza, ele chorava por excesso de dor, por excesso de sensibilidade espiritual, por carregar um peso que não conseguia mais suportar em silêncio. E talvez hoje você também esteja assim, carregando o que não foi feito para você carregar sozinho, tentando se manter forte para os outros, enquanto por dentro está em ruínas. Talvez você não precise de mais força. Talvez o que te falta é permissão. Permissão para chorar, para soltar, para confessar que dói, que cansa, que está difícil demais. O Espírito Santo não se aproxima dos fortes, que fingem não sentir nada. Ele se aproxima dos sinceros, que derramam tudo aos pés da cruz. Jesus chorou. E não foi em silêncio. Ele chorou por amor, chorou por dor, chorou porque era humano. E se o Filho de Deus teve liberdade para chorar diante do Pai, por que você tentaria fazer diferente? Suas lágrimas não são sinal de fraqueza, são prova de que ainda há sensibilidade, ainda há vida, ainda há um coração que sente, e tudo que sente pode ser entregue, pode ser apresentado. Não há nada mais honesto do que uma lágrima diante de Deus. Ela não precisa de legenda. Ela carrega em si o peso da dor e a beleza da entrega. Chore, sem medo, sem culpa, sem controle. Chore diante de Deus como quem volta para o colo do Pai. Como quem diz: eu tentei sozinho, mas não consigo mais. Como quem entende que a presença dele é o único lugar onde é seguro quebrar, onde é santo desabar, onde o que sai dos olhos entra direto no coração do Espírito. Não tenha medo de ser fraco na presença dele, porque é justamente na fraqueza que a graça se manifesta. É ali, quando você não consegue mais fingir força, que o Espírito começa a renovar o que estava desfeito. As lágrimas lavam o que as palavras não conseguem limpar. Elas limpam a alma, elas desarmam o orgulho, elas abrem espaço para algo novo nascer. Se hoje seus olhos estão cheios, não segure. Se o nó na garganta não solta, respira e deixa vir. Esse choro é sagrado. Ele não te afasta de Deus, ele te aproxima, ele te reconecta, ele te cura. E quando você terminar, talvez tudo ainda esteja igual por fora, mas por dentro algo já terá mudado. E isso será o início de uma nova esperança. A espera que esvazia o controle e enche de presença. Esperar em Deus não é algo natural. Esperar machuca, especialmente quando o que você espera é urgente, quando a alma sangra e tudo o que você precisa é um toque, uma resposta, um alívio. Esperar se torna ainda mais difícil quando o silêncio parece prolongado demais e o céu parece responder a todos, menos a você. E quanto mais o tempo passa, mais você sente que está perdendo o controle, escorrendo entre os dedos a última força que ainda te sustentava. Mas é justamente aí que mora o mistério. A espera não é um castigo, é um esvaziamento, não de fé, mas de controle. Não de esperança, mas de arrogância inconsciente que tenta negociar com Deus como se você soubesse o que é melhor. Esperar, espiritualmente, não é uma pausa, é um processo. É o lugar onde Deus nos desarma para nos refazer com mãos suaves e sábias. Você se sente parado, mas está sendo moldado. Você se sente esquecido, mas está sendo visitado sem perceber. A espera é o terreno secreto onde o Espírito Santo cava mais fundo, onde ele destrói fundações falsas e reconstrói com presença. Ele não está testando você, ele está te preparando para algo que exige menos pressa e mais profundidade. Esperar em Deus não é ficar de braços cruzados, é ficar de coração aberto.
É continuar mesmo sem sinais. É escolher confiar, mesmo quando a lógica interna grita que nada vai mudar. Esperar não é fácil. É um campo de batalha silencioso onde sua carne quer fugir, mas sua fé insiste em ficar. Salmo capítulo 37, verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. O verbo usado não é suportar, é descansar. Isso já muda tudo. Não é resistir com os dentes cerrados, é soltar as mãos e permitir que o tempo de Deus cure o que a ansiedade destrói. Porque o que o Espírito quer fazer em você não pode acontecer no ritmo frenético da sua pressa. Ele quer te visitar num lugar mais profundo, um lugar que só se acessa quando você para de correr. Na espera, Deus revela quem você é sem as respostas. Revela o que realmente move sua fé. Se é confiança ou só expectativa. Se é amor ou só necessidade. E nessa exposição, Ele não te rejeita, Ele te transforma. A espera serve para arrancar o que é superficial. Serve para mostrar que a presença dEle é mais importante do que o que você está pedindo. Você pensa que está perdendo tempo, mas está sendo fortalecido em silêncio. Você pensa que nada está acontecendo, mas tem raízes crescendo debaixo da terra, onde os olhos não veem. Você pensa que está sendo ignorado, mas está sendo lapidado por mãos que sabem exatamente o que fazer com a sua história. O Espírito Santo não opera sob pressão. Ele não responde a cronogramas humanos. Ele age no tempo certo, no modo certo, com o propósito certo. E enquanto você espera, Ele está presente, mesmo quando parece ausente, mesmo quando não há sensações. Mesmo quando você não sente mais nada, Ele está ali. Ele nunca saiu. A espera só se torna insuportável quando você tenta controlá-la. Mas quando você entrega, quando você diz, seja como for, eu ainda espero em ti, algo muda dentro. O fardo pesa menos. A alma respira melhor. A paz começa a invadir os lugares antes ocupados por angústia, e a presença do Espírito Santo ocupa o que antes era só ansiedade e desespero. Hoje, se você está esperando, não espere com medo. Espere com fé. Não espere se culpando. Espere confiando, porque no final não será apenas a resposta que virá, será um novo você. Um você mais leve, mais íntimo de Deus, mais dependente dele, mais cheio de algo que o tempo jamais poderia gerar por conta própria: presença. E essa presença vale mais que qualquer resposta. Quando o Espírito Santo se cala, mas continua agindo. Há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. E quando o silêncio vem de Deus, ele tem um peso diferente. Ele fere de um jeito sutil, quase invisível, porque você ora, clama, chora, suplica, e o céu parece imóvel. Nenhum sinal, nenhuma sensação, nenhuma resposta. E nesse espaço entre o clamor e o retorno, o coração começa a se angustiar. Será que ele me ouviu? Será que ainda está comigo? Será que estou sozinho nessa? Mas o que você não percebe é que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é cuidado, é construção. O Espírito Santo não se comunica apenas com palavras ou sinais. Ele também fala quando se cala. Seu silêncio não é frieza, é movimento oculto. Ele está fazendo algo que você ainda não pode ver. Porque enquanto você sente falta de um som, ele está trabalhando dentro do tempo, dentro do invisível, dentro de você. Você já imaginou quantas vezes Deus precisou se calar para proteger você de algo que não estava pronto? Quantas vezes Ele esperou que você amadurecesse por dentro antes de te entregar aquilo que você tanto pediu? O silêncio dele não é rejeição, é responsabilidade, é amor que não te dá antes da hora, é sabedoria que prefere preparar você do que alimentar sua pressa. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, não porque estava vencido, mas porque estava acima da conversa.
acima da manipulação, acima da necessidade de provar algo. E às vezes o Espírito Santo também se cala porque está operando em um nível mais alto do que o que você consegue compreender naquele momento. A sua mente pode não entender, mas o seu espírito sente. Sente que há algo se movendo, que existe um cuidado que continua, mesmo quando a sensação de presença desaparece. O Espírito Santo não é emoção, ele é pessoa. E pessoas não desaparecem porque não estão falando. Elas continuam ali, amando em silêncio, agindo em silêncio, semeando no oculto. Isaías capítulo 64, verso 4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha enquanto você espera. Deus age mesmo quando você acha que ele parou. Ele opera em profundidades que você só vai entender depois. E quando entender, vai agradecer pelo silêncio. Porque ele não foi abandono, foi sabedoria. Muitas vezes você acha que Deus está em silêncio porque algo deu errado. Mas e se o silêncio for exatamente o sinal de que está dando certo? E se o silêncio for a prova de que o Espírito está mexendo em lugares tão sensíveis que qualquer palavra agora te atrapalharia em vez de te ajudar? E se o que parece ausência for, na verdade, o cuidado mais preciso de todos? Você não precisa sentir para confiar, não precisa ouvir para acreditar. O Espírito Santo não se move de acordo com sua sensibilidade emocional. Ele se move com base na fidelidade dele. E ele prometeu que estaria com você todos os dias, não até você sentir algo. Todos os dias, inclusive nesses em que tudo parece mudo. Hoje, se Deus está em silêncio, não corra para preencher o vazio com outras vozes. Não fuja para distrações. Não desista da oração. Não se entregue à dúvida. Fique, continue, persevere, porque mesmo calado, o Espírito Santo está presente. Ele está segurando você. Está te moldando, está fortalecendo a sua fé não pela vista, mas pela certeza interior de que Ele é quem diz ser, mesmo quando não diz nada. E quando chegar o tempo certo, o silêncio será rompido não com barulho, mas com glória. Você vai olhar para trás e entender que a ausência de som era presença disfarçada de processo. Deus ainda está aqui, mesmo que quieto, mesmo que invisível, mesmo que silencioso, e isso é suficiente para continuar esperando. Clamar sem garantias, fé quando Deus não promete o que você quer. Você ora esperando uma resposta, clama esperando um milagre, e no fundo, mesmo sem admitir, você cria uma expectativa de que Deus vai agir do jeito que você imagina, no tempo que você precisa, com a solução que você deseja. Mas há um tipo de fé que vai além da expectativa. É a fé que permanece viva mesmo quando Deus não dá garantia nenhuma. É a fé de quem clama sem saber se vai ser atendido do jeito que esperava. A fé que não negocia com Deus, mas se lança nele mesmo no escuro. Clamar sem garantias é uma entrega que poucos compreendem, porque o mundo te ensina que você só insiste quando há sinal de vitória. Só permanece quando há chances visíveis. Só continua quando tem algum retorno. Mas Deus opera em outro reino, e no reino de Deus, o clamor mais precioso é aquele que continua mesmo quando tudo parece perdido. Essa fé sem garantias não é cega. Ela é madura. Ela não exige controle. Ela confia no caráter de Deus. Mesmo quando o plano de Deus é incompreensível, ela diz: mesmo que não venha, mesmo que não mude, mesmo que eu não veja nada, eu continuo clamando, porque sei em quem tenho crido. No livro de Daniel, capítulo 3, verso 17 a 18, os amigos de Daniel são ameaçados de morte se não se curvarem. Eles respondem com uma fé que desafia a lógica. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha, mas, se não o fizer, ainda assim não serviremos a outros deuses. Isso é clamor sem garantia.
Isso é adoração sem barganha. Isso é entrega que não exige retorno. Você não precisa parar de orar só porque ainda não aconteceu. Não precisa desistir só porque não tem resposta. O silêncio não significa que Deus desistiu de você. E o fato de Ele não prometer o que você quer não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele está te chamando para um nível mais profundo de relacionamento. Um lugar onde o amor dele vale mais do que qualquer coisa que ele possa te dar. O Espírito Santo conhece a sua dor. Ele sente com você, mas também sabe o que você ainda não enxerga. Ele sabe onde o pedido esbarra no propósito. Ele vê o que você não vê. E às vezes o não de Deus é mais prova de amor do que o sim, porque o sim pode aliviar hoje, mas o não pode te preservar para algo maior amanhã. Clamar sem garantia é uma escolha diária. É orar dizendo, Senhor, não entendo, mas continuo. É permanecer de joelhos quando tudo dentro de você quer desistir. É levantar as mãos quando o coração está cansado. É continuar esperando quando a mente já gritou 1000 vezes que acabou. Isso não é loucura. Isso é fé verdadeira, fé que não depende de circunstância, fé que se agarra à fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece contra. Talvez você esteja nesse ponto agora, orando sem saber se vai ouvir algo, buscando sem sinal de resposta. E é exatamente nesse lugar que a fé é purificada, não para ser perfeita, mas para ser real, para se tornar mais profunda, mais íntima, mais cheia de presença e menos cheia de expectativas humanas. Não peça garantias, peça companhia, peça consolo, peça paz. Porque quando você para de buscar a resposta exata, você começa a encontrar algo maior. A presença dele te sustentando por dentro. E isso transforma tudo. Deus pode, sempre pôde. Mas ele também sabe o tempo, sabe a forma, sabe o limite e, acima de tudo, sabe o que você precisa, mesmo quando seu coração está convencido de outra coisa. Clame sim, mas clame com confiança, não com exigência. Clame com humildade, não com cobrança. Clame dizendo, se for da tua vontade que venha, se não for, me dá força para continuar te amando. Esse é o clamor que toca o céu e que molda a alma. O clamor do corpo, como a dor física, também é oração. Há dores que a alma não consegue nomear, mas o corpo sente. Há dias em que o cansaço não é emocional, é físico. Quando o peito aperta sem motivo aparente, quando o sono não traz descanso, quando o estômago pesa, os músculos tremem, a respiração falha e, nesses momentos, você se pergunta se Deus entende esse tipo de dor. Se o Espírito Santo consegue ouvir algo que você não consegue verbalizar, que nem sabe explicar. A verdade é que o seu corpo também ora, não com palavras, mas com reações. Ele ora quando se curva diante do sofrimento, ora quando estremece sob o peso do luto, ora quando perde o apetite por estar sobrecarregado, ora quando chora sem causa racional, ora quando a dor física se torna o reflexo de um clamor que a boca não conseguiu expressar. Você não é espírito separado de carne. Você é inteiro, e Deus, que te criou por completo, também ouve seu corpo. Ele conhece suas limitações, suas reações, sua linguagem silenciosa. E quando você está fraco, gemendo, ofegante, cansado de lutar, ele não se distancia. Pelo contrário, ele se aproxima. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 22, que toda a criação geme com dores de parto, o universo inteiro sente. E no verso seguinte, ele diz que nós também gememos interiormente, esperando redenção. Mas logo depois, no verso 26, Paulo revela algo sobrenatural. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Isso significa que o Espírito Santo se junta ao seu gemido, ao seu suspiro, ao seu corpo ferido e transforma isso em oração diante do Pai.
A dor física, quando entregue, se torna um altar. Quando você oferece seu sofrimento como clamor, ele não é mais só dor. É sacrifício vivo, é intercessão muda, é comunhão profunda. Deus não despreza sua fraqueza física. Ele se revela nela, ele te sustenta nela. Ele responde não apenas ao que você diz, mas ao que você suporta com fé. Muitas vezes, o que está acontecendo no seu corpo é o reflexo de uma guerra espiritual travada no invisível. Não é só um sintoma, é um campo de batalha. E nesse campo, sua resistência em continuar respirando, mesmo com dor, é um ato profético. Você não precisa estar inteiro para ser ouvido. Você só precisa continuar dizendo com o corpo o que o coração ainda acredita. Estou aqui, Deus, mesmo machucado ainda sou teu. O Espírito Santo não te julga quando você desaba. Ele te envolve, ele te carrega. Ele te consola por dentro enquanto teu corpo grita por fora. E aos poucos ele começa a restaurar não apenas a fé, mas também a carne. Ele traz alívio, às vezes cura, às vezes força para suportar, mas sempre presença, sempre paz que não vem de fora, mas de dentro. Hoje, se seu corpo está pesado, se sua mente está em exaustão, se você está fisicamente quebrado, não se culpe por não conseguir orar em voz alta. Não se sinta menos espiritual por não conseguir ler, jejuar, cantar. Só respire, só se entregue, só diga com seu corpo: ajuda-me, Senhor. Mesmo sem palavras, mesmo só deitado, mesmo em lágrimas ou calado, sua oração está viva. E o Espírito Santo está ao seu lado, não esperando você melhorar para agir, mas agindo agora, no meio da sua dor, no centro do seu corpo ferido, transformando seu sofrimento em conexão divina, porque até seu cansaço é visto e até sua fraqueza, quando colocada nas mãos de Deus, se torna uma oração poderosa. Você não está sozinho no que sente. Deus está aí, dentro, presente, em cada batida do coração cansado, em cada suspiro de quem ainda crê, mesmo sem força para levantar. A espera que cura o que a resposta não curaria. Você pede uma resposta porque acredita que ela vai aliviar a dor. Você clama por um sinal, uma saída, uma direção clara, porque acha que isso vai resolver a angústia que carrega. Mas há momentos em que Deus, em vez de dar uma resposta, permite um tempo de espera. E essa espera, que no início parece castigo, começa a curar lugares dentro de você que nenhuma resposta imediata conseguiria alcançar. Porque há feridas que não são curadas com soluções, são curadas com presença. Há medos que não desaparecem com explicações, mas com intimidade. E há confusões que não precisam ser esclarecidas, precisam ser atravessadas com Deus ao lado. A resposta pode te tirar do vale, mas a espera com Deus transforma o vale em um altar. A maioria das pessoas quer que Deus resolva. Poucos querem que Deus transforme, porque transformação exige tempo, exposição, entrega. E esse processo nem sempre é bonito. Às vezes é doloroso, às vezes é lento, mas sempre é profundo. E tudo que é profundo tem poder de cura de dentro para fora. Você acha que precisa de uma resposta para continuar, mas Deus está usando a espera para te curar enquanto você caminha. Você pede que Ele mude as circunstâncias, mas Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Não é castigo, é cuidado. Não é abandono, é construção. No Evangelho de João, capítulo 11, Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro está doente. Elas têm fé. Elas acreditam que Jesus pode curá-lo. Mas Jesus espera. Não vai imediatamente e Lázaro morre. Aos olhos humanos era tarde demais. Jesus tinha falhado. Mas a verdade é que ele não havia falhado. Ele estava construindo algo maior. A resposta delas era cura. Mas a resposta de Jesus era ressurreição.
E a espera preparou o coração para algo que nenhuma oração ousou pedir. Deus faz o mesmo com você. Ele ouve sua oração, ele vê sua dor. Mas às vezes, em vez de responder no tempo que você espera, ele espera com você. Ele senta ao seu lado no silêncio, ele te molda no intervalo. Porque há curas que só nascem na espera. Curas que uma resposta rápida esconderia. Curas que só surgem quando você se rende completamente. A espera esvazia a ansiedade, desintoxica a alma, faz cair as falsas expectativas, obriga você a olhar para dentro. E quando você olha, vê tudo o que estava escondido: carências, orgulhos, medos, vícios emocionais. Então, Deus começa a tratar, não com respostas, com presença, com confrontos amorosos, com revelações suaves que você nunca teria ouvido no barulho da pressa. Não despreze a espera. Ela está curando coisas que você não sabia que estavam doentes. Ela está restaurando áreas que você aprendeu a ignorar. Ela está fortalecendo sua fé para algo que só o Espírito Santo conhece. E quando o tempo certo chegar, a resposta virá. Mas você não será mais o mesmo. Você estará curado. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você foi transformado. Você não precisa entender tudo, precisa permanecer e permitir que Deus te trate enquanto você espera. Mesmo que a resposta demore, a cura já começou. Porque o que Deus mais quer não é te explicar o plano, é te transformar até que você confie mesmo sem ver. Hoje, se você está esperando, saiba que há algo sendo restaurado dentro de você. Talvez não do jeito que você queria, mas do jeito que você realmente precisa. E essa cura invisível será a base de uma nova estação. Uma estação onde a presença de Deus vale mais que qualquer resposta. Quando o Espírito te segura antes de te responder. Há momentos em que o que mais queremos é uma resposta, algo claro, um sinal, uma direção. Qualquer coisa que nos diga o que fazer, como seguir, quando vai passar. Mas o Espírito Santo, às vezes, não responde de imediato. Antes disso, ele segura você. Não com palavras, mas com presença. Não com soluções, mas com sustento. Ele sabe que tem momentos em que uma resposta não resolveria. Porque você não teria forças para segui-la. Porque a sua mente está tão confusa, o coração tão ferido, que mesmo que a direção certa fosse mostrada, você não conseguiria caminhar. Então, antes de falar, o Espírito Santo segura, abraça, sustenta você para que a resposta, quando vier, encontre um coração mais inteiro. O toque de Deus antecede a voz de Deus. A presença dele chega antes da instrução, porque ele sabe que, antes de saber para onde ir, você precisa saber que não está só, que está seguro, que está amparado, que não foi esquecido nem ignorado, mesmo que tudo pareça calado. Você lembra de Elias? Em 1 Reis, capítulo 19, ele está em fuga, deprimido, cansado, desejando morrer. Ele clama, mas não pede respostas. Ele só quer acabar com tudo. E o que Deus faz? Não dá uma revelação, não entrega um plano. Primeiro, manda um anjo, depois dá comida, depois deixa ele dormir. E só depois de tudo isso Deus fala, não com terremoto, não com fogo, mas com um sussurro. Porque antes de dar a direção, Deus sustentou o coração. Antes de falar, ele segurou. É assim também com você. Quando você não entende o silêncio, quando não vê saída, quando tudo está escuro, o Espírito Santo não fica distante. Ele está segurando você em silêncio. E não é um silêncio vazio. É um silêncio que sustenta, que acalma, que segura a alma para que ela não se quebre ainda mais. Talvez hoje você não precise de respostas, precise de braços, precise sentir que não vai cair, mesmo quando não consegue se equilibrar sozinho. E o Espírito Santo está fazendo exatamente isso agora, segurando você, não porque você está fazendo tudo certo, mas porque ele sabe que se não te segurar, o peso vai te esmagar. Você pensa que está parado, sem direção,
mas está sendo mantido de pé pela graça, pela fidelidade de um Deus que não desiste de você mesmo quando você já está pensando em desistir. Ele está ali, no quarto escuro, no choro preso, no cansaço do fim do dia, na respiração pesada, no silêncio do travesseiro. Ele está segurando você por dentro e quando for o momento certo, a resposta virá. Mas ela não virá para quem está no chão. Ela virá para quem foi sustentado até conseguir ouvir de novo, porque Deus não entrega revelações a corações despedaçados antes de restaurar o básico, a segurança de que você ainda é amado. O Espírito Santo não trabalha com pressa. Ele não está apressado em te empurrar para o próximo passo. Ele está interessado em te curar antes de te mover, em te fortalecer antes de te mandar, em te segurar antes de te guiar. Porque quando a resposta chegar, você não apenas saberá o que fazer, você terá forças para obedecer. Não se desespere se ainda não há palavras. Preste atenção na mão que te segura por dentro. Essa é a prova de que Deus ainda está aqui, de que você não está largado, de que o céu não te abandonou. Ele está esperando você respirar de novo. Ele está te reerguendo por dentro. E quando você estiver pronto, Ele vai falar. E você vai saber que não era o plano que você precisava. Era Ele. E Ele nunca saiu do seu lado. Clamar é confiar que Ele entendeu o que você não conseguiu explicar. Você já tentou orar e parou no meio da frase? Já começou a falar com Deus e, de repente, travou? Já sentiu o coração apertado, mas sem saber por onde começar? A alma cheia, mas a mente vazia? Já ficou diante de Deus e disse apenas, "Tu sabes", porque qualquer outra palavra parecia insuficiente, pequena, rasa. A verdade é que existem dores tão complexas que o vocabulário não alcança. Há conflitos tão profundos que a mente não consegue traduzir. Há sentimentos misturados, desconexos, contraditórios, que fazem você se calar não por falta de vontade, mas por não saber como organizar a própria dor. E aí vem o medo. Será que Deus me entendeu? O Espírito Santo entende. Antes da palavra, ele já conhece a intenção. Antes do som, ele já percebe o peso. Antes da oração terminar, ele já está agindo. Porque clamar diante dele não é dizer tudo com clareza. É confiar que ele já leu o que você não conseguiu escrever. É descansar na certeza de que o que você não soube expressar, o céu já interpretou. Tem vezes em que o coração fala com um idioma que a boca não sabe pronunciar. E o Espírito Santo não só entende esse idioma, ele mesmo o criou. Ele decifra seus silêncios, ele interpreta seus suspiros, ele sente com você. Ele intercede por você com gemidos que não podem ser traduzidos em palavras humanas. Você não precisa saber orar bem para ser ouvido. Precisa apenas ser sincero. Precisa apenas se apresentar, mesmo sem saber o que dizer. Às vezes, o clamor mais puro não tem lógica, nem ordem, nem frases completas. Ele é confuso, engasgado, atravessado por pausas, mas mesmo assim, Deus entende. Em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 30, Salomão ora e diz, ouve do céu o lugar da tua habitação e perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, segundo conheceres o seu coração. Ele não pede que Deus responda segundo o discurso, mas segundo o coração. Porque é no coração que está a verdade que as palavras nem sempre conseguem carregar. E hoje, talvez o que você precise não é de uma oração bem construída, mas de um espaço seguro para simplesmente ser, para deixar que Deus veja o que você mesmo não consegue explicar. Para abrir as mãos e dizer, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro, mas estou confiando que o Senhor sabe. Isso é fé. Fé que não exige compreensão total. Fé que não depende de desempenho espiritual. Fé que sabe que Deus é Pai. E pais compreendem os filhos mesmo quando eles não sabem como pedir ajuda. Fé que entende que o Espírito Santo não precisa ser convencido. Ele já está envolvido.
Se você sente que suas orações estão incompletas, imperfeitas, mal formuladas, continue. Não pare, porque Deus não está ouvindo o seu vocabulário. Ele está ouvindo o seu coração. Ele está presente nas pausas. Ele está atento ao que não foi dito. Ele está ouvindo cada batida acelerada do peito, cada lágrima que ficou presa, cada pensamento que você tentou esconder. E mais do que isso, Ele está te respondendo. Não com palavras humanas, mas com paz no meio da confusão, com consolo que chega do nada, com leveza que invade o peito sem motivo aparente. Essas são as respostas do céu para quem confiou sem conseguir explicar. Você não precisa se preocupar em orar certo, precisa apenas crer que Ele te entendeu certo, porque clamar não é ter domínio sobre o que se diz. É ter confiança de que, mesmo dizendo pouco, Deus entendeu tudo, e Ele entendeu. Esperar em Deus é resistir com esperança, não com força. Você cresceu ouvindo que deveria ser forte, que precisava suportar tudo com firmeza, aguentar calado, resistir como quem segura a respiração por tempo indeterminado. E então, quando começou a esperar em Deus, levou esse mesmo fardo consigo. Tentou esperar como quem se esforça, como quem carrega um peso, como quem diz, estou firme, mesmo quando está desmoronando por dentro. Mas a espera que Deus pede não é essa. Ele não te chama para suportar com os dentes cerrados. Ele não espera que você force a fé, nem que esconda o medo. Esperar em Deus é diferente. Não é sobre esforço. É sobre esperança. Não é sobre continuar de pé na força do braço, mas continuar respirando no descanso da alma. Não é sobre resistir com orgulho. É sobre permanecer com humildade. A esperança não é passiva. Ela sustenta. Ela ancora a alma. Ela é silenciosa, mas firme. E o Espírito Santo é quem mantém essa esperança viva em você. Não é você que está se segurando em Deus, é Ele que está te segurando enquanto você espera. Você só não caiu ainda porque alguém invisível está te sustentando. Isaías, capítulo 40, verso 31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa não foi feita para quem é forte, foi feita para quem espera, para quem mesmo cansado decide confiar, para quem mesmo chorando escolhe ficar, para quem mesmo sem entender continua esperando, não na força, mas na esperança. Esperar com força humana desgasta, esperar com esperança transforma, porque quando você se apoia na sua própria resistência, uma hora ela quebra. Mas quando você espera com os olhos voltados para a fidelidade de Deus, algo diferente acontece. Você começa a perceber que está sendo sustentado por algo maior, algo que não depende do que você sente, nem do que você entende. O Espírito Santo é o guardião da esperança dentro de você. Ele é quem te lembra, mesmo nos piores dias, que não acabou, que ainda há um propósito, que ainda há uma promessa. Ele é quem sussurra no seu espírito, fica só mais um pouco, eu ainda estou aqui. E esse sussurro é o que te mantém em pé, quando tudo mais tenta te fazer cair. Você não precisa fingir que está tudo bem. Esperar com esperança é ser verdadeiro, é admitir que está difícil, é confessar que está cansado, mas, ainda assim, escolher permanecer. Não porque você pode, mas porque Deus prometeu que estaria com você até o fim. E Ele não volta atrás. A sua força não é o que move o céu. O que move o céu é a sua entrega, a sua honestidade, a sua fé frágil, mas real. Deus não está pedindo que você seja invencível. Ele está pedindo que você continue olhando para Ele, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, que você continue esperando, mesmo quando tudo diz para desistir. A esperança não é um sentimento, é uma escolha, uma decisão espiritual de crer que Deus é bom,
mesmo quando tudo dói. É declarar, em silêncio ou em voz baixa: eu ainda creio. E isso basta para ativar uma força que não é sua, mas dele. Uma força que te faz continuar caminhando mesmo sem entender os caminhos. Hoje, se você sente que não tem mais forças para esperar, pare de se cobrar. Você não precisa resistir com força, precisa apenas respirar com esperança. O Espírito Santo está contigo e Ele mesmo está renovando sua alma agora. Não com explicações, mas com presença. Não com pressão, mas com amor. Esperar em Deus é confiar que Ele está fazendo algo, mesmo quando você não vê nada. E essa esperança, mesmo silenciosa, vai te levar até o lugar que Ele prometeu. O Espírito Santo vai responder com glória. Você chegou até aqui achando que estava sozinho, que ninguém escutava o que você sentia, que talvez Deus estivesse distante demais para perceber a intensidade da sua dor. Talvez tenha pensado que tudo terminaria do mesmo jeito que começou, em silêncio. Mas o silêncio não é o ponto final. Ele é a vírgula antes da glória. O Espírito Santo não ignora o que você sente. Ele está apenas preparando a resposta no tempo certo, com o peso da eternidade. Sua dor não termina assim. Ela não é em vão, ela não foi invisível, ela não está sendo ignorada. O clamor que você derramou em segredo está ecoando no céu. E a resposta não será qualquer coisa, será glória. Não será só alívio, será transformação, não será só consolo, será renascimento. Você ainda não viu, mas os céus estão se movendo. Há promessas que foram ativadas quando você chorou em silêncio. Há decretos que foram assinados sobre a sua vida no momento exato em que você disse: eu confio, mesmo sem entender. Você acha que não aconteceu nada, mas há um peso de glória sendo formado enquanto você resiste em fé. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando em camadas que você ainda não consegue enxergar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Ou seja, o que você está passando não está apenas sendo permitido, está sendo transformado. Cada lágrima, cada oração engasgada, cada noite sem dormir está sendo convertida em algo eterno. Não apenas uma resposta, mas uma glória que muda sua essência, não só sua situação. O Espírito Santo não desperdiça dor, ele redime, ele recicla o sofrimento e transforma em testemunho. Ele pega os pedaços da sua história e constrói um altar. Um lugar onde outros virão beber do que você viveu, onde sua dor se tornará cura para outros, onde sua vulnerabilidade se tornará autoridade, onde seu desespero vai se tornar caminho de libertação para quem ainda está perdido. Você não vai sair disso como entrou. Não apenas porque Deus vai te restaurar, mas porque Ele vai te reconfigurar. Ele vai te dar visão nova, coração novo, linguagem nova. Vai fazer nascer de dentro de você algo que só pode nascer depois do quebrantamento. Porque há coisas que o céu só libera para quem foi quebrado e permaneceu fiel. Você achou que estava esquecendo de viver, mas Deus estava te ensinando a depender. Você achou que estava perdendo tempo, mas Deus estava te treinando no silêncio. Você achou que era castigo, mas era chamado. Você achou que era fim, mas era reinício. E agora, à medida que você se rende completamente, o Espírito Santo começa a soprar nova vida sobre tudo que parecia morto. O clamor que você soltou não ficou preso. Ele foi direto ao trono. O tempo da resposta está chegando, e ela virá não para massagear sua emoção, mas para estabelecer algo que o mundo não poderá tirar. A glória de Deus vai repousar sobre sua casa, sua mente, sua história. E tudo aquilo que parecia sem sentido vai ganhar forma.
Não para te explicar o passado, mas para te impulsionar para um futuro cheio de propósito. Sua dor não vai encerrar o capítulo. O Espírito Santo vai. E ele vai fazer isso com glória. Glória que cura, que transforma, que sela, que marca. Glória que te faz olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena clamar, valeu a pena permanecer. E você não será mais reconhecido pelo que passou, mas por quem se tornou. Se desejar, posso agora preparar a versão final com todos os capítulos encadeados, incluindo sugestões de trilha, narração e visual, para transformar este conteúdo em um vídeo com potencial profundo de alcance e impacto.